Olá a todos, vamos iniciar nossa disciplina de Programação 1 do curso superior em Tecnologia e Gestão de Dados da Universidade Federal do Piauí. Bem, a nossa disciplina tem uma carga horária de 60 horas, né, extremamente prática. A principal característica da nossa disciplina é que ela é bem prática. Não só essa disciplina, mas o curso inteiro não funciona, né? Não dá certo se você não praticar bastante. Tudo que você obtiver nas aulas, né, principalmente nas aulas práticas, não deixar acumular. Teve o conteúdo apresentado, né? Você leu, estudou, pratica, 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 pratica. Tem dúvidas? Procure o professor N, procure o professor qualquer que seja, né? Procure o Google, o YouTube. Não deixe de forma nenhuma acumular, né? Você também não espere por mim, professor, faz mais exercício, faz mais exercício. Não, seja proativo, procure, né? Cuide do seu futuro, né? Eu estarei aqui para tirar as dúvidas que forem necessárias, mas não dependa só do professor Wayne. Vá atrás, pesquise, busque mais fontes de conhecimento. Nós temos as bibliotecas físicas, virtuais também disponíveis para você. Então, você tem um mundo inteiro de informação para tirar qualquer dúvida e também para aperfeiçoar e para avançar, né? Eu apresentarei aqui alguns recursos que são fundamentais, né, mas também não vou apresentar os mais avançados, né, nem me aprofundar em um determinado tópico, né. Então vou apresentar a base e vocês, por curiosidade, né, querer evoluir, vão avançando, 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 ok? Então o objetivo, como eu falei, é apresentar as noções básicas de programação, né, apresentar o conhecimento, o conceito de algoritmos, né? Como resolver problemas utilizando o pensamento algorítmico. E a ideia é que a gente quebre um grande programa, um grande problema em pequenos problemas menores, né? Então a gente cria um grande programa resolvendo, criando subprogramas, né? Programas menores, e a junção desses programas menores resolvem o programa e o problema maior. Nós temos o conceito de algoritmos, como criar variáveis constantes, tipos primitivos, tipos complexos, trabalhar com estrutura de decisão, estrutura de repetição, vetores e matrizes. Nós veremos em Python não existe o conceito de vetores e matrizes nativamente, né? Existem bibliotecas extras que você pode importar ao seu programa e trabalhar com vetores e matrizes, mas nativamente nós utilizaremos listas, né? Registros, como trabalhar com dados um pouquinho mais complexo. Nós veremos que Python também não tem registro, mas tem a ideia de dicionários. Nós veremos, poderemos ir lá na frente, né? E também funções, né? Funções são o primeiro recurso que serve para a gente dividir para conquistar, né? Quebrar um grande problema em problemas menores, né? Então, veremos funções, também veremos módulos e pacotes. Como passar parâmetros para dentro das nossas funções, né? Dar mais utilidades para as nossas funções, como manipular arquivos, né? E também voltar lá em funções, como utilizar a recursividade. Eu recomendo que utilize a bibliografia que está lá no final desta apresentação. Eu recomendo demais o site, esses dois sites, né? Sites não, são canais do YouTube, o Ignorância Zero e o Sem Vídeo, né? Eles apresentam do básico ao avançado, né? Tem muitos e muitos e muitos conteúdos. A diferença é porque deles para o meu é porque eu sou mais objetivo, eu vou diretamente ao que é importante para nossa disciplina, né? E nesses canais, né, eles são bem abrangentes, né? Eles vão do básico ao avançado, mas eles não vão tão diretos, né? Eles vão apresentar vários conteúdos de forma diferente numa sequência que não é a minha, tá certo? Então, fiquem à vontade, né? No meu você vai direto ao conhecimento, sem muita enrolação deles, não é que eles estão enrolando, mas eles vão apresentar outros conteúdos de outras formas que não necessariamente vai seguir essa ementa aqui, ok? Lá com certeza tem tudo isso daqui, só que não nessa sequência que eu vou apresentar, tudo bem? Recomendo também que vocês visitem o site oficial do Python,
para vocês baixarem as versões. Eu recomendo utilizar a versão mais recente, 3 ponto alguma coisa, certo? Vejam a documentação, vejam os novos recursos. Tá? A cada nova versão do Python, eles vão acrescentando novos recursos, corrigindo alguns erros, aprimorando algumas coisas, ok? Então, por que nós vamos usar Python, né? Hoje, Python é uma linguagem importantíssima, né? Muito utilizada no mercado para inteligência artificial, para desenvolvimento de aplicativos, sites, está utilizando Python para praticamente tudo hoje, né? Análise estatística e assim vai. Fique à vontade. Tem muitos e muitos e muitos recursos, né? Outra característica importante é que ela é portável. Por que que ela é portável? Porque ela é uma linguagem de programação interpretada. Significa o quê? Que existe uma máquina virtual, digamos assim, e você programa para esta máquina virtual. Você não precisa se preocupar com o seu computador, com seu hardware ou com o seu sistema operacional. Não importa se você tem um processador, tem dois, tem 10 mil, se você tem Windows, Linux, Android, iOS, não importa, certo? O importante é que se nessa sua máquina, no seu sistema, você tem uma máquina virtual Python instalada, qualquer código que você desenvolveu vai rodar em cima dessa máquina, ok? Mas lógico, né? Se você utilizou uma máquina virtual da versão mais recente, então vai rodar os códigos mais recentes. Você tem a máquina virtual 1.0, por exemplo, você não vai querer que seu código 3.0 rode em cima dela, né? Tem que ter uma certa coerência, né? O bom da linguagem Python é que ela é uma linguagem simples, né? Com poucas linhas de comando, você faz bastante coisa. Por quê? Porque ela é pouco verbosa, né? Ela não precisa de tantos marcadores como algumas outras linguagens de programação têm, né? Ela é um pouco mais direta. Então ganhou muito espaço na academia e muito espaço aí no mercado de trabalho. Então veja a diferença aí de Python para C. C é considerado como uma linguagem de médio nível e Python é considerado uma linguagem de altíssimo nível. Quando a gente fala em computação de alto nível e baixo nível, quanto mais baixo o nível, mais próximo do processador. Quanto mais alto for o nível, mais próximo do ser humano. Isso significa o quê? Que comandos em baixo nível são extremamente fáceis de serem entendidos pelo computador e muito mais difícil para nós seres humanos entendermos. Já uma linguagem de alto nível é extremamente fácil para o ser humano, ela é mais próxima da linguagem natural, mas é muito mais difícil para chegar na linguagem de máquina. Na linguagem de máquina, no mais nível de código, o menor nível que nós temos é uma sequência de zeros e uns. Né? Tudo em computação, lá no processador, é um conjunto gigantesco de zeros e uns. Então vamos supor, por exemplo, que tem uma foto do professor Wenner. É um monte de zeros e uns, zeros e uns, zeros e uns. Né? Que para nós vermos, nós humanos, um monte de zero e um, isso daqui não é uma foto. Né? Por quê? Porque está em baixo nível. Agora, quando você vai subindo o nível, né? Quando eu falo em comandos, né? Você vai transformando esse conjunto de zero e uns em comandos cada vez mais próximo de seres humanos, que vai chegar mais próximo possível da linguagem natural, né? Então veja, aqui em C, para eu, o comando mais importante aqui tudo é esse print hello world, né? Isso significa que o que está aqui dentro dessas aspas duplas será impresso no terminal que você está utilizando, na tela ou sei lá o que, certo? Geralmente algum terminal de texto, ok? No seu monitor. Então, você precisa de tudo isso daqui para que esse comandozinho aqui seja executado. Isso é um programa em C, simples. Já que é um programa em Python, apenas uma única linha print hello world. Então, tudo que aconteceu aqui também aconteceu aqui. Certo? Professor, então qual a diferença daqui para cá? Qual a vantagem de se utilizar C? Desempenho. Certo? Por quê? Porque C é uma linguagem compilada. Significa que o código já vai ser escrito e gravado em linguagem de máquina após compilado. Certo? Uma vez compilado, você não precisa mais desse código aqui, deste arquivo para nada. Ele vai criar um arquivozinho .exe, dependendo do sistema operacional, né? O importante é que vai ser um arquivo executável. Então você clica lá ou chama o nome do arquivo, o programa vai executar. Não vai mais precisar desse arquivozinho aqui, certo? Já no Python não, você sempre vai precisar desse arquivo que você gerou, porque ele não ele não compila, ele apenas traduz, né? Ele não
cria um arquivo executável. Então, para eu executar, eu vou precisar desse arquivo aqui, chamar o interpretador e passar esse arquivo aqui para o interpretador. Se eu precisar 10 vezes eu vou precisar desse arquivo aqui. Aqui não, eu só vou precisar de uma única vez e vou precisar daqui para frente só do executável. Ok? Então, o executável é específico para o sistema operacional que você criou, já que o código-fonte aqui, do interpretado, ele é específico para a máquina virtual que você instalou na sua máquina, né, no seu sistema aí. O que é que nós precisaremos? Do Python mais recente, né, o 3 ponto alguma coisa, né, vá lá no site oficial, baixe, instale, assim que você instalar, também já vem instalado também, né, o IDLE. O IDLE é uma IDE, né, uma ferramenta de desenvolvimento. Ela é extremamente simples, né? Para nossa disciplina, ela pode ser bastante utilizada, bastante útil, mas para código mais avançado, nós utilizaremos aqui o VS Code, né, o Visual Studio Code da Microsoft. Também é grátis, tá certo? Se você quiser outras e outras IDEs, procurem aqui ou utilize o Google aí, faça as suas buscas, ok? Então, como eu falei, pessoal, não adianta, essa disciplina é extremamente prática. Professor, não gosto de praticar. Você está no lugar errado, amigo, certo? Tem que praticar bastante, né? Resolver a maior quantidade de exercícios possível. Se você botar no Google aí exercício de programação, introdução à programação, você vai ver aí toneladas e toneladas de exercícios, né? Eu recomendo que você comece nos exercícios que já tem a resposta, né, exercícios resolvidos, você tenta resolver e depois confere, né? Faça do seu jeito, veja se está tudo certo. Professor, fiquei com dúvida, vai lá na resposta, dá uma conferida. Professor, ainda estou com dúvida, entre em contato comigo, vá lá nos fóruns da disciplina, em outros fóruns que você encontra por aí, pergunte aos amigos da disciplina, né? Não tenha vergonha do seu professor, não tenha vergonha da sua turma, utilize os fóruns, né? O recurso mais importante que nós temos na nossa disciplina é o fórum para a gente poder conversar e trocar essas ideias, tá bom? Não acumule dúvida. Ficou com dúvida? Procure ajuda, né? Compartilhe suas dúvidas, busque soluções cada vez mais avançadas, né? Você começa o exercício lá a nível zero mesmo, né? Bem nível baixo mesmo e vai degrauzinho por degrauzinho aumentando, fazendo cada vez mais exercícios. Façam 100, 200, 300 exercícios. Isso não é brincadeira. Pratique bastante, pessoal. Isso aqui é programação 1. Mais da metade do nosso curso é programação. Então, essa disciplina aqui tem que ser o alicerce para todas as outras. Então, você tem que fazer uma boa disciplina de programação 1. Ok, pessoal? Nós veremos. Não está na ementa, certo, pessoal? Mas eu quis inserir esse conteúdo, sistemas numéricos, para vocês entenderem como é que funciona um binário, como é que a gente converte de um sistema para o outro, porque existe alguns recursos desses na computação que é possível fazer, né? E algumas informações como bit, byte, e é interessante que a gente tenha ideia do que seja, certo? Então precisa da ideia de sistemas numéricos, e aí nós aprenderemos como converter de um sistema para o outro, né? Apresentar vários sistemas numéricos, binário, octal, decimal, hexadecimal, como converter entre esses sistemas. Faremos uma pequena introdução à lógica de programação, alguns exemplos, apresentar erros de semântica, erros de sintaxe, apresentar variáveis, entradas e saída de dados, como criar uma variável, como atribuir um nome a uma variável, como modificar uma variável, consultar o que tem dentro dela, utilizar expressões lógicas, aritméticas, relacionais, receber dados do teclado, passar dados para o monitor, passar dados para onde você quiser. Faremos aí estruturas condicionais, fazer testes, né? Se, se não, né? Se não, e estruturas aninhadas, é um se dentro de outro se. Também temos as estruturas de repetição, veremos o for e o while, a principal diferença entre eles. Também repetições aninhadas, é um for dentro do for, um while dentro do while. Veremos também as funções, né? Como quebrar problemas grandes em problemas menores, né? Utilizar variáveis dentro das funções e também variáveis globais. As locais são apenas vistas dentro das funções, as globais são vistas dentro do programa inteiro. Como passar dados para dentro das nossas funções e como chamar as funções dentro das nossas funções.
também conhecido como recursividade. Veremos listas, né? As listas nós simularemos vetores e matrizes. Em Python é um recurso extremamente importante. Para trabalhar com listas, nós faremos cópias, fatiamentos. Veremos que fatiamento é um recurso que permite muitas e muitas operações em cima de listas, né? E também criaremos algumas funções e utilizaremos funções que manipulam listas. Tá aqui a bibliografia, certo? Então, temos aqui a bibliografia básica e a complementar. Alguns livros foram editados, criados pela própria Universidade Federal da Piauí. Outras estão disponíveis nas bibliotecas físicas da Universidade do Piauí e também temos as bibliotecas virtuais, né? Nós temos a minha biblioteca, que nós temos a assinatura e lá nós temos dezenas de livros. Vocês fiquem à vontade, né? Aqui você, em qualquer polo que você estiver, você pode acessar essa biblioteca, né? Você não precisa ir na UFB para reservar o livro, né? Aqui nas físicas você tem que reservar e ficar renovando essa reserva, né? Temos também aqui mais bibliografia complementar, né? Muitas e muitas e muitas virtuais. E temos aí mais outras, né? Fiquem à vontade. Você também pode utilizar o Google aí para pegar um monte de canais de sites que ensinam a trabalhar com dezenas de milhares de sites aí, ensinam como criar, como fazer exercícios. Fiquem à vontade, pessoal. Não falta material para você aprender e crescer e transformar seu futuro, ok? Tenham isso em mente. Vocês são responsáveis pelo futuro de vocês, né? Então não deixem acumular conteúdo. Estou aqui para tirar dúvidas, para auxiliá-los no que for necessário, ok? Um forte abraço, tchau, tchau.